Beleza. Então, olha só, vocês estão vendo meu AVA aí, né? AVA de coordenador, aparece a disciplina de fertilidade do solo, tá? É só para demonstrar para vocês. Daqui, ó, essa parte aqui de aula prática não aparecia, tá? Aí agora aparece, né, para essa disciplina, que é uma disciplina da onda 2, e aí aqui aparecem os slides das aulas e os vídeos das aulas práticas, tá? Aqui particularmente, ontem eu dei uma aula dessa, né, uma aula prática. Aí o que a gente está fazendo? Dentro desse contexto, nós estamos mostrando os vídeos e tirando as dúvidas da forma como nós faríamos, né, se fôssemos dar essa aula para eles na instituição. Óbvio que é uma aula, por exemplo, de interpretação de análise de solo, que nós precisamos fazer os cálculos e tudo mais. Então, baseado nisso, fica fácil para assistir o vídeo e passar essa aula, até porque a professora explica muito bem ali e consegue determinar de uma maneira mais fácil, tá? Mas, para nós, por exemplo, deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês, para nós que iríamos trabalhar dentro de um contexto aqui, ó, da disciplina de irrigação, se a gente pegasse aqui o portal de vocês e acessasse a disciplina de irrigação, vamos pegar aqui uma aula prática aqui da unidade 3. Tá vendo? Aqui de vocês não aparece, né, a prática, no caso, as aulas de maneira geral. Acho que é prática, vamos só. Aqui, ó, tá vendo? Para aulas, eu ministrei uma aula, como foi o combinado que eu fiz com vocês, né? Mas seria uma aula prática, né? Essa aula prática tem um roteiro, já está específico aqui para vocês. E aí a gente só teria que seguir esse roteiro para determinar qual seria a aula prática, ou quais seriam os fundamentos da aula, né? Os objetivos da aula: realizar um levantamento de dados para a elaboração de um projeto de irrigação, determinar a velocidade de infiltração básica do solo, compreender aspectos práticos para a escolha de bombas, emissores, por exemplo, aspersores, tipo de tubulação, e elaborar um projeto para irrigação por aspersão. Então, seriam realmente os aspersores, né? Aí, ó, eles falam o que a gente precisa, ó, o tanque classe A, posto tranquilizador, parafuso, isso aqui tudo a gente tem na instituição, tá? O catálogo dos aspersores para a gente escolher, baseado na velocidade de infiltração básica de água no solo. Lembra que nós calculamos a VIB e aí eu falava para vocês, calculamos não, né? Eu demonstrei para vocês o que era uma VIB, falei como é que a gente fazia o cálculo da velocidade de infiltração básica de água no solo, e aí eu até inclusive eu falei para vocês, ó, a gente calcula a VIB para tentar determinar ou encontrar qual é o melhor aspersor, né? Então, se a minha velocidade de infiltração básica de água no solo é 10 milímetros por hora e eu tenho um aspersor que tem uma vazão de 12 milímetros por hora, eu não vou utilizar esse aspersor. Por quê? Porque ele vai colocar 2 milímetros a mais de água por hora de lâmina de água por hora na superfície do solo, e essa lâmina de água certamente vai escoar superficialmente de acordo com o declive da área, né? Então, isso para nós é um desgaste, é uma coisa ruim. Por quê? Porque vai causar escoamento superficial, sedimentação, vai carregar sedimentos, né, para as camadas mais abaixo do terreno, e certamente vai carregar também, junto com isso, alguns nutrientes. Então, para nós, isso é uma desvantagem, né? Não é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse. Por isso, a gente sempre calcula baseado na VIB. Então, a prática seria baseada nisso, né? Aí vocês concordam comigo que muito dificilmente eu conseguiria mostrar isso para vocês no ambiente onde eu estou aqui, né? Óbvio que vocês estão vendo aí uma salinha de aula aí bem dinâmica, mas se eu tirar a salinha de aula aí, fica uma parede branca, né? Que dificilmente eu conseguiria demonstrar a prática aqui, porque o infiltrômetro precisa ser enterrado 15 centímetros no solo e tudo mais. E eu também não consigo, nesse horário, daqui na minha casa, por exemplo, eu não tenho área nenhuma, fora daqui a gente tem só o asfalto, enfim, eu não conseguiria acessar um local aqui para poder demonstrar essa aula para vocês. Então, o que de fato deveria acontecer é que a gente conseguisse ir lá na instituição para realizar, né, o procedimento. Como por hora isso está proibido, eles mantêm que a gente espere e aguarde para iniciar a próxima onda, né, de práticas, e certamente isso vai ser reposto para vocês, tá, em algum momento. Eu, em específico, estou tentando, tá, conseguir os equipamentos para fazer essa atividade, filmando, explicando para vocês os procedimentos, para que vocês tenham acesso, tá?
Não estou assim garantindo que eu consiga fazer isso, mas estou fazendo um esforço bastante grande, tá? Consegui acessar alguns equipamentos e acho que eu vou conseguir fazer pelo menos algumas das práticas para ir adiantando para vocês, tá? Mas aí de qualquer forma eu marco um horário, eu venho, a gente acessa a prática, eu mostro para vocês o procedimento como foi feito e se vocês precisarem entrar em discussão comigo para a gente trocar uma ideia, entender o procedimento e tudo mais, eu fico à disposição de vocês. Então, tô bem tranquilo para, se vocês acharem necessário, a gente trocar essa ideia e eu tentar fazer essa dinâmica, até porque eu tô tentando me preparar realmente para criar alguns vídeos, para demonstrar algumas práticas que são necessárias para os cursos de vocês e deixar esses vídeos já disponíveis, né? Ainda nunca pensei em criar uma página, não, igual o pessoal faz aí, mas as tendências futuras sempre são essas, né? Então talvez eu crie até uma página para deixar esses vídeos disponíveis para vocês conseguirem visualizar, criticar, para eu ir melhorando também. Então, mas isso não é um combinado, igual eu fiz com vocês, que eu ia vir aqui falar, vou virar um youtuber. Não acho que isso vai acontecer não, mas pelo menos os vídeos eu tenho vontade de fazer sim, até porque a gente também aprende quando faz os vídeos, quando continua fazendo, né? Todo ano a gente vai ter que fazer em função das disciplinas. Mas não estou fazendo uma promessa igual eu fiz com relação às aulas, que eu ia falar sobre todos os conteúdos e tudo mais, e a gente já está aqui, né, falando sobre drenagem. Semana que vem a gente fala mais em específico, né, porque hoje vai ser uma abordagem geral do que é realmente a drenagem do solo, né, da água no solo, de maneira geral, e aí na semana que vem a gente vai falar dos fatores que interferem na drenagem e da drenagem superficial e subterrânea, em um contexto mais específico, né, com relação a cálculos de vazão e tudo mais, para a gente definir quem são os coletores, enfim, quem são os drenos de maneira geral, para a gente entender mais ou menos como funciona, tá? Então, assim, por hora, vocês não terão uma prática em específico aqui online, tá? Mas eu estou tentando criar um mecanismo aí para a gente tentar minimizar o impacto de não fazer essa prática agora, ok? Mas se fosse para acontecer, ela ia aparecer, vocês aí apareceu ali naquela disciplina que eu mostrei para vocês ali como exemplo, beleza? Beleza. Acho que vocês estão conseguindo ver a aula aí, né? Todo mundo, só me dá um ok aí, se tem alguém que não consegue visualizar a aula. Deixa eu dar uma olhada de vocês aqui, para ver se tem alguém com problema. Deixa eu auxiliar os colegas de vocês aqui. Mandar o link da aula no grupo. Pronto, link da aula no grupo, ninguém aqui me pedindo para acessar a aula. Então vamos começar. Tranquilo, pessoal? A aula está aparecendo aí para vocês, tudo certo? Olha só, de uma maneira geral, agora nós vamos estar trabalhando com a irrigação e drenagem mais num contexto de drenagem do que irrigação. Então, até agora a gente falou de contextos bem específicos relacionados ao que era irrigação, né? Que é o ato de tentar disponibilizar o potencial de água que o solo consegue, ou a capacidade de água disponível, ou o potencial que o solo possui de receber água para deixar disponível para as plantas de uma forma que a gente tenha, dentro da capacidade de campo, né? Água disponível para que as plantas consigam absorver.
Óbvio que, de acordo com as texturas, com as características que nós temos nos solos, nós conseguimos definir algumas funções, por exemplo, capacidade de água disponível, capacidade real de água no solo, irrigação total necessária, irrigação real necessária, os fatores que interferem esses formatos de irrigação, né? Intensidade de aplicação de água, certo? A velocidade de infiltração básica de água no solo, tudo isso nós já discutimos no contexto de irrigação e falamos sobre os métodos de irrigação, que são 4 métodos: irrigação por aspersão, irrigação localizada, irrigação por superfície e irrigação subterrânea, né? Dentro desses contextos, óbvio que dentro desses métodos a gente tem vários sistemas de irrigação, e quando a gente fala sobre método, é a forma como é aplicada essa água, certo? E quando nós falamos sobre um sistema, é um conjunto total da obra, certo? Então, eu tenho um método de aspersão, mas eu tenho vários tipos de aspersores, e aí dentro do sistema de irrigação que eu implantei por aspersão, utilizando o método de aspersão, aí eu vou utilizar vários tipos de bomba, de motobomba, eu posso utilizar bomba elétrica, tubulações eu posso utilizar de várias formas, de PVC, de cano, de canos, os PVC, mas eu posso usar cano de PVC, cano de alumínio, cano zincado, enfim. São várias as formas que eu tenho de criar os mecanismos dentro do sistema de irrigação. Lembrando que o método de irrigação continuam sendo os 4, né? Aspersão, localizada, superfície e subterrânea, tá? E aí dentro do contexto, por exemplo, de superfície, eu tenho irrigação por superfície sendo feita por sulco, irrigação por superfície sendo feita por inundação, por exemplo. Então, desculpa, são alguns dos contextos que nós temos que são necessários serem entendidos para a gente conseguir entender realmente a parte básica da irrigação de uma maneira geral, tá? Óbvio, né, que quando nós tivermos esse contexto aí da aula prática acontecendo, né, óbvio que vocês vão receber esses materiais, que vocês vão receber esse benefício da utilização da aula prática, né? Quando nós estivermos fazendo isso, aí eu vou demonstrar os cálculos para vocês de uma maneira mais fácil possível. Se isso não for possível, tá? Eu já estou preparando aqui atrás de mim aqui, eu fui buscar um quadro na Unic ontem, e aí vou tentar fazer com que o quadro apareça para vocês com mais facilidade para que vocês consigam ver, tá? De fato, a gente já tentou fazer isso em algum momento, e em função de talvez algumas conexões, a velocidade da internet, alguma coisa, algumas pessoas viam meio embaçado e tudo mais. Então, vou tentar facilitar e favorecer essa visualização de vocês para a gente tentar melhorar o entendimento com relação a alguns cálculos do dimensionamento dos sistemas de irrigação, tá? Então, acho interessante para vocês, eu acho interessante pelo menos entender como que é que faz o cálculo, tá? Então, eu vou determinar, a gente fez alguns dos cálculos aí, né, de água disponível, de irrigação total necessária, irrigação real necessária, e aí depois a gente veio falando sobre os métodos em específico. Então, as características do sistema de irrigação por aspersão, as características do sistema de irrigação localizada, e as características de um sistema de irrigação por superfície, né? Óbvio que a irrigação por superfície a gente comentou bastante sobre ter sido muito utilizada, mas nos dias atuais a tendência ela está em baixa em função da sua eficiência. E como nós trabalhamos nos dias atuais com sustentabilidade, nós precisamos lembrar que a irrigação por superfície, ela tem, se a gente for analisar num contexto de qualidade da utilização dela no nosso país, né, porque alguns países têm uma eficiência até alta com relação à utilização da irrigação por superfície, mas para nós, eu até mostrei uma tabela para vocês na aula anterior, falando sobre a utilização principalmente na cultura do arroz, né, que possuem características com favorecimento, mas principalmente nas regiões sul do país, na região sul do país, né? Então, assim, é um contexto interessante de se analisar, mas a eficiência do sistema, por enquanto, ainda para o nosso país, ainda não tem sido tão grande. Por isso, a gente tem visualizado o aumento cada vez maior da irrigação, tanto da microaspersão, que é um sistema de irrigação localizada, certo? Quanto das irrigações por aspersão, principalmente o pivô central, que são os sistemas mecanizados de irrigação por aspersão.
Então, num contexto geral, falando sobre irrigação de uma maneira bem geralzona, do que nós já visualizamos, basicamente seria bem isso, né? Estudamos a importância da irrigação, os primórdios, como iniciou, então vem desde o início da agricultura essa questão do armazenamento de água para tentar favorecer o desenvolvimento das culturas. Obviamente que quando a gente precisa produzir mais, cria-se essa necessidade de utilizar metodologias diferentes e a ferramenta da utilização de água no período onde nós não temos o fornecimento dessa água de uma forma natural, aí a gente faz de uma forma artificial, que é via sistema de irrigação, né? Então, o fornecimento da quantidade ideal para o desenvolvimento da cultura, dentro das características, ou analisando, ou considerando as características do solo e da área onde a gente vai fazer o sistema de irrigação, vão favorecer o desenvolvimento dessa cultura, e o principal objetivo de utilizar o sistema de irrigação é o aumento da produtividade, certo? Quando nós falamos num contexto de drenagem, aí a gente começa a ter um papel contrário da irrigação, né? Então, quando a gente trata de drenagem, irrigar é fornecer água, certo? Quando a gente trata num contexto de drenagem, a água ela já existe no ambiente. O que a gente precisa fazer, tá? Extrair o excesso de água para que a gente consiga aerar o solo, para que a gente consiga favorecer o desenvolvimento ideal da cultura. Então, o que está acontecendo? Eu estou tendo água demais no ambiente, certo? Seja ela por precipitação alta ou por elevação de lençol freático. Então, eu tive uma enchente, os rios se elevam no local, como ocorre no Pantanal, por exemplo, ocorre alagamento das áreas, e aí a gente vai... Não estou falando para vocês para drenar o Pantanal, tá? Não façam isso, não digam que eu falei isso, né? Até porque a gente estou gravado aqui, mas quando a gente eleva os níveis dos rios, lá no Pantanal, o que acontece? Áreas que tem pastagem, eles precisam retirar os animais, certo? Para que só após o período de enchente aconteça novamente a reentrada dos animais naquela área. O que acontece muito nas áreas onde existe, onde o lençol freático ele é um pouco superficial, é que nos períodos mais chuvosos a tendência é que o lençol freático se eleve, né? E aí ocorra realmente essa presença da água na superfície, né? Ou mais próximo da superfície, não dando as condições ideais de aeração, por exemplo, para que a cultura consiga se desenvolver. Quando eu digo aeração, gente, eu estou dizendo a quantidade de ar necessário para o melhor desenvolvimento da planta, tá? Então eu não tenho ali aquela concentração ideal entre 25% de ar e 25% de água disponível dentro de um contexto de perfil de solo para que a planta consiga o melhor desenvolvimento possível, se pensando em ar e em água, tá? Não estou falando de nutrição, não estou falando de condição de compactação de solo, não estou falando de estrutura, enfim, tem vários fatores que influenciam a produtividade. Estou falando só de água e de ar, tá? Como eu sempre disse, o sistema radicular ele precisa de ar para fazer respiração, assim como os micro-organismos de solo também precisam de ar, e para absorção nutricional a planta precisa de ar também. Então, é necessário que a gente tenha a presença do ar no solo, a gente tenha macro e microporos que tenham as suas condições ideais para favorecer. Então, solo saturado é um problema para o desenvolvimento das culturas. Por quê? Porque a gente tem um mínimo, ou os macroporos, os locais onde deveriam estar ocupados com o ar, eles estariam ocupados com água, e o desenvolvimento ou a respiração radicular seria mais dificultado. Então, a drenagem ela vem favorecer, fazer o papel contrário da irrigação. Uma fornece água para as condições ideais de desenvolvimento e a outra está criando uma condição ideal de desenvolvimento, retirando o excesso de água, tá? Mas nós vamos falar sobre definição da drenagem agora, tá? Então, o que é drenagem agrícola, tá? Porque vocês podem falar, porque assim, quando a gente trabalha com contexto de drenagem, drenar é tirar a água do local onde você está lá, certo? Então, até por uma questão de dinâmica mesmo, nos campos de futebol, por exemplo, quando o pessoal constrói os campos de futebol, geralmente eles constroem áreas nos campos de futebol, né? Você tem um campo lá, né? Que tem as seções
retangulares aqui, tá? Não é dos melhores campos, mas a tendência, o pessoal comenta bastante de uma questão aqui, tá? Tentar fazer da melhor forma possível. E a gente tem os campos de futebol lá, e a tendência é que, se fosse bem plano mesmo, né? Se não tivesse um sistema de drenagem, quando chovesse aqui, tá ocorrendo precipitação aqui, tá? Tá chovendo nessa região. A tendência era que a água empoçasse aqui, né? Ou que criasse o máximo possível de água, dificultando os jogadores de conseguirem jogar. O que o pessoal fala? Eles têm uma declividade do centro para as laterais, tá? Além de criar toda uma estrutura de drenagem, de areia, brita, algumas mantas aqui na parte inferior do campo, que vão favorecer a infiltração dessa água para as profundidades. E aqui Deixa eu só abaixar o volume aqui. Beleza, cancelei, tranquilo. E aí, o que acontece? Essa água que está aqui, que caiu aqui, como eu tenho um declive para essas regiões, que pode ocorrer para cá também, tá? Eu vou sair daqui, essa água em excesso vai sair daqui, e aqui a gente vai ter alguns coletores, tá? Não estou dizendo que são em todos os campos que isso acontece, tá? Uns coletores que vão coletar essa água saída e vão ligar isso para uma saída principal de água, tá? Não estou dizendo que tem que ser nessas conformações, tá? Até porque a gente pode ter coletores na parte inferior aqui, ou seja, a água cai, infiltra aqui no sistema de drenagem, né? Cai em alguns coletores e vai cair no sistema principal. Mas o que sobra dessa água que não consegue infiltrar, não consegue ser drenada, né? Ela cai na superfície e, em função do declive do centro para as laterais, ela vai se movimentar, tá? O contexto nosso de agricultura é o mesmo, tá? O que a gente tem que imaginar é que nós vamos utilizar de algumas técnicas, que seja topográfica, tá? Que seja estrutural do terreno, que seja característica da nossa área. Então, existem áreas que a gente tem, a gente considera, por exemplo, que existe um abaulado, né? Então, ela tem caída para os dois lados. Seria difícil criar uma drenagem semelhante à do campo aí, que ela está quase que ao contrário, né? A do campo eu estou falando não que seja nessa dimensão toda de declividade, tá? Mas a do campo seria mais ou menos assim. Então a água vai cair para lá e vai cair para cá, né? Quando a gente tem um abaulado na área, a tendência é que a gente faça o canal coletor, ou o canal que vai levar essa água drenada para a região, para fora da área onde você está utilizando, vai ter que ser o canal principal no centro, né? Então, dificilmente você vai conseguir. Aí talvez você pode criar os drenos em paralelo. Então, nós vamos ver algumas estruturas e alguns contextos. Ah, Paulo, mas a gente não vai calcular nada em específico, não. Hoje a gente vai falar de uma apresentação do que é a drenagem e quais são os componentes, tá? Na semana que vem a gente fala sobre o que são os fatores que interferem a drenagem, tá? E aí a gente vai falar sobre drenagem superficial e drenagem subterrânea em específico, calculando vazão, fazendo algumas contas bem específicas da drenagem, tá? Até porque acredito que na próxima semana, né, sem ser na semana que vem, na terça-feira, na outra, vocês fazem uma prova, né, da disciplina. Então, tem que estar bem atento a essas questões aí, para a gente conseguir entender e conseguir compreender e realizar essa prova lá no portal, tá? Por enquanto, ainda acredito eu que essa prova vai ser online, que seria a prova presencial lá da Oficial 2 da disciplina Blended, tá? O que tem que esperar é o coordenador de vocês enviar e avisar com relação a como vai ser feita essa prova, né? Como a gente ainda não tem uma orientação em específico, acho interessante a gente esperar. E aí eu passo informações para vocês quando a gente receber, tá? Como a gente tem aqui, eu sou coordenador da agronomia, temos alunos da agronomia e temos do agronegócio, nós recebemos as informações em conjunto, tá? E aí eu passo informação para vocês relacionadas a como vai ser realizada essa prova, para vocês não ficarem perdidos aí, né? Tem que tomar um pouco de cuidado pelo que estão falando. Parece que vocês entram na prova, vocês têm só entrou na prova, tem que fazer ela até o final, porque se você sair, você perdeu a chance de fazer a prova, mas ainda isso é tudo, o que eu estou falando é tudo extraoficial, tá? Ainda vão mandar um comunicado para que a gente fale para vocês, certamente vão mandar para vocês também, vai ter isso lá na prova, tá? Então é importante esperar, mas já ficar meio atento, né, para evitar problema. Pode ser que essa prova fique disponível pela semana inteira,
né? E aí vocês tenham uma semana ou o melhor período a que vocês acharem necessário para realizar a atividade da prova. Então, vamos aguardar para tentar entender como é que vai funcionar isso, beleza? Então, olha só, a drenagem agrícola nada mais é um processo onde a gente realiza a remoção do excesso de água dos solos, garantindo aeração, estruturação e resistência. Ou seja, garantindo que o solo continue estruturado, que o solo ainda tenha características de conservação, ou seja, que conserve o solo com relação às suas características produtivas, para que a cultura que vai ser implantada ali consiga produzir. Até porque, quando a gente fala sobre drenagem agrícola, nós estamos especificando a característica da drenagem, tá? Se a gente for falar de drenagem urbana, por exemplo, todos esses bueiros que a gente tem dentro da cidade, eles são num contexto de drenagem, né? A gente discute bastante, às vezes a gente coloca até culpa em muitas coisas com relação a épocas de chuva no nosso município, que ocasionam algumas enchentes, que a água corre pelas avenidas e tudo mais. E aí a gente esquece, às vezes, que nós mesmos construímos nossas casas fora de alguma legislação que ampara ou que pede para que a gente faça as nossas áreas dentro, ou que tenha uma área de infiltração dentro da área de construção, né? Às vezes a gente esquece, não, se a gente fosse calcular, seriam bastante áreas dentro das casas que existem no município, que talvez favoreceria esse não escoamento superficial das águas, até porque a infiltração no asfalto, a infiltração nas calçadas de concreto e tudo mais, desde que não tenham nenhum tipo de estrutura ou estudo para infiltração, elas são bem difíceis mesmo. Então, o escoamento dificilmente vai ocorrer de uma maneira pequena, até porque nós temos uma declividade bastante acentuada dentro do município. Mas aí a gente está falando de drenagem urbana, que é um outro contexto, tá? São outras características a serem estudadas, inclusive não é específico da agronomia, porque nós estamos falando de drenagem agrícola, ok? Então, tem que saber delimitar isso, são características diferentes, apesar de o objetivo ser o mesmo, né? Tirar água de um local indesejado para deixar esse local utilizável, né? Seria um objetivo semelhante, mas para um contexto diferente. Então, por isso que é importante analisar. Então, quando a gente fala de drenagem agrícola, se você escrever só drenagem no Google, certamente ele vai trazer várias informações que não são específicas da agricultura, né? Então, assim, por exemplo, no final da aula eu vou falar para vocês fazerem uma atividade, e aí eu acho importante para vocês que vocês escrevam a palavra agrícola, tá? Porque pode ser que apareça aí outras características e o pessoal que está acostumado a copiar e colar apenas para enviar para o meu e-mail, acaba mandando algumas coisas aí que são bem fora do contexto, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pede alguma atividade. Esse semestre eu acabei sofrendo com isso porque, na verdade, não sou eu que sofro, né? São vocês, porque depois a nota fica menor para vocês. Porque eu mandei para o pessoal fazer uma atividade de fertilidade, né? E pedi a importância dos nutrientes: cálcio, magnésio, potássio, ferro, manganês, molibdênio, zinco, enxofre, enfim. A importância dos nutrientes, pedir para eles separarem macro e micronutrientes. E quando a gente fala sobre macro e micronutrientes, para o ser humano é semelhante, tá? E aí o pessoal escreveu um monte de coisa da nutrição baseado em ser humano, baseado em nutrição em contexto das disciplinas de nutrição da faculdade de nutrição. E aí eu recebi aquilo e falei, nossa, às vezes até a função do nutriente é semelhante dentro da planta e dentro do animal, tá? Mas aí escreveu e copiou e colou como se fosse para o ser humano. Eu falei, nossa, mas será que eu estou tão ruim assim na hora de me expressar com contexto? Nós estamos trabalhando com fertilidade do solo, né? Nutrição mineral de plantas. E na realidade não, o pessoal copia e cola mesmo, né? Eu tive uma porcentagem muito grande de pessoas que fizeram trabalhos legais, mas tem um pessoal que copia e cola, ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que prestar atenção no que está copiando e colando, tá? Não vai mandando de qualquer jeito aí, não. Tá? Drenagem natural. Então, quando a gente fala no contexto de drenagem, gente, existe drenagem natural, vocês concordam comigo?
né? Existe uma forma, senão todas as regiões nossas eram alagadas, tá? Certamente a gente tem um contexto, uma drenagem eficiente naturalmente. Por quê? Porque as águas dentro de uma bacia hidrográfica, elas não caem dentro de uma região e se deslocam todos para dentro, se não infiltrando e acessando o lençol freático, elas vão se deslocar todos para dentro de um curso d'água e esse curso d'água vai formar uma bacia hidrográfica. E a gente tem a bacia do Queima-Pé, tem a bacia do Seputuba, tem a bacia do Paraguai, tem a bacia amazônica, Tocantins, Araguaia, a bacia da Platina, do Prata, enfim, tem as bacias hidrográficas do país todo. E aí, em função das características de drenagem, né, de escoamento superficial e de infiltração de água no solo, que vão favorecer o desenvolvimento desses cursos d'água, né? Então, existe uma drenagem natural, tá? Que quando não acontece de forma eficiente, ok? Então, em regiões onde nós não temos a drenagem natural ocorrendo de forma eficiente, ou seja, ela não consegue extrair toda a quantidade de água que está sendo ali acumulada, aí nós atuamos num contexto de uma drenagem artificial, tá? Que aí o objetivo vai ser complementar a drenagem natural que está acontecendo. Então, nós temos declives, nós temos regiões onde a água vai escoar superficialmente, mas ela não consegue extrair o total de água que está sendo ali armazenado. Então, quando isso não acontece, o que a gente faz? A gente cria estratégias, e aí a gente está fazendo de uma forma artificial, certo? Então, quando a gente não tem as precipitações ideais para que a planta se desenvolva, ou seja, eu preciso de 600 milímetros de precipitação para que essa planta complete o seu ciclo da melhor forma possível. Óbvio que se esses 600 milímetros fossem separados ao longo dos dias de maneira semelhante, ou baseado lá no período vegetativo da cultura, lembra? Na verdade, nos estágios fenológicos da cultura, e aí a gente tem que imaginar, lembra dos estágios fenológicos que nós teríamos lá? Estágios vegetativos do início do desenvolvimento, onde a gente tem um pouco menos de água, aí a gente tem um vegetativo para o início do florescimento e enchimento de grãos, onde a gente vai precisar de uma quantidade de água maior, e a gente vai entrar numa flutuação aí menor de água, uma necessidade menor de água quando nós entrarmos no final do reprodutor, de maturação da cultura. Então, tem que analisar isso, mas se a gente conseguisse o ambiente, climatologicamente, nós conseguíssemos alinhar para que o ambiente disponibilizasse água, considerando esses intervalos do desenvolvimento da cultura, certamente nós teríamos produtividades bem mais elevadas. Só que não tem como ligar para São Pedro e falar assim, São Pedro, é o seguinte, amanhã e depois eu precisava que desse uma chuvinha aí de uns 25, 30 milímetros, tá? Só que eu preciso que ela ocorra com uma intensidade de precipitação um pouco mais baixa, tá? Um pouco mais tranquila. Então, se você conseguisse precipitar aí esses 25, 30 milímetros ao longo do dia, aí, né, com um sol não tão forte, não chove meio-dia, tá? Que o sol vai estar muito quente, então a gente vai ter problema e tal. Deixa para precipitar no início da manhã, no finalzinho da tarde, tá? Com a chuva mais amena, com a intensidade de aplicação abaixo da velocidade de infiltração de água no solo, porque daí a gente vai conseguir produzir mais. Se a gente conseguisse fazer isso, seria fantástico, né? Como a gente não consegue, o que a gente faz? A gente utiliza de meios artificiais, né, para favorecer. A mesma coisa acontece com a drenagem, então a gente não consegue controlar o ambiente na verdade, o ambiente não é um ambiente controlado para nossa utilização, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. E aí a gente utiliza de um mecanismo artificial para deixar o ambiente favorável para a nossa utilização, tá? Porque eu falo isso para vocês, gente, não especificamente para o curso de agronegócio, mas bem específico para o curso de agronomia. Não estou dizendo para o pessoal do agronegócio que não é importante para vocês, tá? Mas é que futuramente vocês não terão a disciplina que o pessoal da agronomia vai ter, que chama-se Ciência do Solo, Física e Conservação do Solo e da Água, tá? Então, lá nessa disciplina de Física e Conservação do Solo e da Água, a gente fala das estruturas físicas do solo, textura, estrutura, porosidade, serosidade do solo, características físicas do solo, tá? E aí a gente fala um pouco de conservação do solo. Quando fala de conservação do solo, a gente fala de plantio direto, de rotação de culturas, adubação verde,
matéria orgânica no solo, tá? Quando nós falamos sobre isso, é importante que a gente lembre sobre as questões da utilização do solo, porque toda vez que nós falamos sobre conservação do solo, quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos querendo manter esse solo por mais tempo utilizável, né? Ou tentar manter um equilíbrio com o ecossistema de uma maneira geral, tá? O equilíbrio já existia quando era mata, certo? Nós viemos, desmatamos, né? Não estou dizendo que não precisava ter feito isso, tá? Precisava, a gente precisa produzir alimento, a gente precisa aumentar as produtividades para tentar suprir as necessidades mundiais. É óbvio que também prestando atenção na questão do capitalismo, né? De lucro, de ganhar do valor financeiro, mas ao longo dos anos nós viemos desequilibrando todo o sistema. E aí agora a gente precisa retornar esse equilíbrio, e para retornar o equilíbrio a gente precisa estudar essas estratégias, tá? Então, quando a gente fala sobre a utilização de um mecanismo, a gente precisa analisar e pensar, tá, vou fazer o plantio, mas eu preciso fazer sobre um sistema de plantio direto. Por quê? Porque isso vai me favorecer micro-organismo de solo, isso vai me favorecer estruturação de solo, isso vai me favorecer num contexto de sustentabilidade do sistema. Então, vou ter esse sistema disponível, vou utilizar esse sistema por mais tempo. A irrigação é da mesma forma, a drenagem da mesma forma, tá? Tentando criar um equilíbrio no sistema. Estou drenando o ambiente para que eu consiga utilizar, lembrando, tá? Que eu estou tirando a característica natural, que eu tenho que estudar esse ambiente da melhor forma possível. Então, eu preciso saber topografia, eu preciso saber característica do solo, né, tipo de solo, estrutura desse solo, para mim saber que tipo de dreno eu vou adicionar ali, espaçamento entre um dreno e outro, quais são as características que me interferem nessa questão, tá? Essas são as características importantes que é o que a gente precisa analisar ao longo do desenvolvimento Então, quando nós não temos a área que drena naturalmente, nós precisamos adicionar uma drenagem artificial, que é o que a gente precisa resolver com relação à disciplina, tá? Então, nessas superfícies agrícolas com excesso de água, tá? Que podem estar em regiões úmidas, tá? Que aí a gente tem um lençol freático e áreas onde ocorrem inundações, certo? Então, como eu brinquei lá, drenar o Pantanal, tá? Em regiões secas, onde a gente tem algumas questões com relação à dificuldade de infiltração de água, tá? E nessas regiões secas aqui, principalmente, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque em regiões secas, principalmente em áreas, por exemplo, do Nordeste, são regiões extremamente salinas, né? Então, quando a gente tem dificuldade de infiltrar água nesses solos e a utilização dos sistemas de drenagem são mais especificamente para a redução dessa salinidade do solo. Porque o que acontece? Se você tem dificuldade de infiltração de água, geralmente quando essa água precipita, você eleva o lençol freático dessas regiões na época das águas. Quando isso acontece, essa elevação do lençol freático vai carregar junto com ela os sais, tá? Só que quando essa água se evapora, os sais não se evaporam, ok? O que vai acontecer? O sal vai se concentrar na superfície. Quando ocorre isso, a gente chama de salinização do solo, tá? Quando isso ocorre, a dificuldade que a gente tem para resolver esse problema é por quê? Porque a gente precisa lavar o solo, gente. E para lavar, eu preciso ter uma drenagem eficiente. Então, é também uma ferramenta para minimizar um problema de salinização, tá? Ao longo dos anos, eu tenho visto alguns estudos, inclusive passou no Globo Rural, se vocês quiserem dar uma pesquisada, o pessoal falando sobre alguns estudos da Embrapa, tá? Sobre essa utilização de áreas, por exemplo, onde a gente tem problema com salinização. E, principalmente, tem que tomar um pouco de cuidado também nessas regiões, tá? Porque às vezes o pessoal coleta a água do subsolo, certo? O lençol freático lá. Só que a água do subsolo ela também está totalmente salina, tá? Então a concentração de sódio, por exemplo, tem que estudar a qualidade da água primeiro, então fazer uma análise da água para tentar fazer a irrigação. Por quê? Às vezes o pessoal fala assim, eu preciso lavar meu solo, tá? Lavar meu solo para que eu tire essa salinidade. Então seria mesmo diluir o sal no contexto geral, tá? E aí o que o pessoal faz? Pega a água do subsolo, não faz análise e tenta fazer irrigações, tá? Irrigações, faz a molhação específica, a lavagem só. Só que ao invés de você estar auxiliando a retirada do solo, a diluição daquele sal, você está aumentando a concentração, porque você não fez análise da qualidade de água. Então o pessoal da Embrapa tem feito alguns estudos lá ao longo dos anos,
de utilizar áreas específicas ao longo do ano. Então, deixar áreas em pousio, né? E utilizar áreas até a salinidade chegar num nível onde causa muita influência com relação ao desenvolvimento da cultura, tá? E aí ele vai fazendo aquilo dentro das áreas da propriedade, porque senão não produziria, tá? Se não tem água do subsolo, não produziria. Então, está criando estratégia dentro desse contexto de salinidade do solo para favorecer o desenvolvimento do produtor lá, tá? Tem um estudo bem interessante, o pessoal tem falado quantos anos demora para conseguir dessalinizar a região e tal, para favorecer. Porque daí o que acontece? A água da chuva, né? Ela vai precipitar naquela região onde não está sendo utilizada, então a tendência é esses sais irem para as profundidades, né? Em função dessa água que está sendo precipitada e diluindo isso ao longo dos anos, e aí para os próximos anos você sair daquela região onde você está utilizando com irrigação subterrânea e salinizando aquela área, você retorna para uma região onde ela já foi como se fosse desintoxicada num contexto geral, né? Aí você tem a utilização. Então você vai fazendo isso por parcelas, tá? Tem favorecido, é um estudo bem interessante, legal. É uma estratégia que está sendo criada para tentar resolver um problema, né? Então, os principais fatores, né, são áreas úmidas, onde ocorre alagamento, e áreas onde a gente tem problema de infiltração, mesmo em regiões secas, mas você tem problema de infiltração, e aí você tem precipitações muito elevadas, né, nessas áreas onde a gente tem problema de infiltração, e aí quando ocorre isso, também ocorre necessidade de drenagem, e esses são fatores que interferem diretamente na produtividade agrícola das culturas, tá? Então é importante analisá-los de maneira geral. Tá? Então, a drenagem natural, de maneira geral, solos em condições próprias, a sua definição é que é a capacidade de escoar a água que afeta a área, né, preservando o solo e as culturas inseridas no local de forma eficiente. Quando ela não ocorre, a gente precisa complementar, retirando a umidade excedente por meio da drenagem artificial do solo. Então, a gente já comentou isso, né, que a drenagem natural é a capacidade de escoar a água que afeta a área, preservando solos, culturas inseridos no local de forma eficiente. Isso acontece na maioria das vezes, certo? Quando não ocorre, a gente precisa fazer isso de forma artificial, e aí a gente utiliza de drenagem, ou do contexto da utilização da drenagem artificial, tá? Então, o que acontece com a drenagem natural? A gente tem aqui as laterais, né, as linhas laterais, tá? Os coletores, tá? E uma linha principal. Então, o que acontece? Nas áreas, de maneira geral, a gente tem áreas aí onde tem os declives, né? Em função desses declives, a água vai escoar para uma região mais específica e vai cair em uma região principal. Como eu tinha dito, de maneira natural, isso vai acontecendo. Quando isso acontece, quando isso não é totalmente eficiente, ainda fica-se uma quantidade de água em específico na região, nós precisamos criar uma estratégia para favorecer a retirada dessa água. E aí é o que a gente chama de drenagem artificial, tá? O objetivo principal da drenagem é conservar o solo e incorporar novas áreas agrícolas. Então, a área onde eu estou tendo problema, eu vou tentar conservar, tá? Favorecer o solo e conservar esse solo, tá? Para tentar favorecer a produção e criar novas áreas, ou tornar uma área que era improdutiva em função da quantidade de água que ela armazenava para uma área produtiva que consiga ser produtiva, tá? Eu brinco às vezes e tal, falar sobre esse assunto, tá? Brinquei uma vez com uma professora minha do doutorado, que eu fiz algumas disciplinas do doutorado antes de parar com ele. Troquei uma ideia com a professora e, por brincadeira, né, ela falava sobre conservação do solo, da água, conservação das zonas de conservação do solo e de ecossistema, né, de preservação do ecossistema no país. E a gente falava sobre o Pantanal e eu brinquei, né, sobre drenar o Pantanal para plantar soja, tá? Óbvio que é uma brincadeira, a gente entende toda a questão do ecossistema, da conservação da biodiversidade dentro daquele contexto, mas como se fosse um exemplo, né? Uma área que está totalmente alagada, que a gente conseguiria fazer sistemas de drenagem para favorecer o desenvolvimento de uma cultura agrícola ali, tá? Não estou falando para fazer isso, tá, gente? Deixar bem claro, mas é só um exemplo para a gente visualizar mais ou menos como aconteceria, né? Então, conservar o solo e incorporar novas áreas agrícolas, tá? Seria um objetivo principal.
Nos solos áridos, tá? A finalidade é de controlar a salinidade através da lixiviação do excesso de sais. Então, aplicar uma quantidade de água excessiva para que essa água seja toda drenada e leve junto com ela os sais que estão na superfície. Então, para áreas áridas, para áreas onde a gente tem problema com salinidade de solo, seria um outro fator que iria favorecer, tá? Para solos úmidos em específico, controlar a elevação do lençol freático. Então, uma maior aeração no solo na zona radicular, né? Então favoreceria o sistema radicular da cultura, garantindo o aumento da produtividade e controle da erosão, porque quando a gente não tem drenagem, pode ser que o escoamento superficial seja maior, pode ser que a gente tenha deslocamento dos sedimentos do solo, e isso para nós é um problema, então a drenagem também favorece o controle com relação à erosão, ok? Duas classes de drenagem. Então, a gente tem duas formas, tá? Duas classes relacionadas à drenagem. A drenagem superficial é uma das classes, ok? E a drenagem subterrânea é outra classe, tá? A drenagem superficial tem a finalidade de possibilitar a percolação do excesso de água naturalmente, através do escoamento, tá? Então, é óbvio que aqui a gente tem um rio, tá? Não estou falando sobre drenagem aqui, né? A foto não é um dreno, tá? Mas, ou é uma característica de uma área aqui em específico, nem sei uma área específica, mas o que a gente visualiza na drenagem superficial é que como se fosse os drenos fossem abertos, tá? Então, ela percola o excesso de água naturalmente através do escoamento. Na drenagem subterrânea, o objetivo dela, tá, é manejar o lençol freático, conservando a profundidade apropriada para o crescimento das culturas. Então, é como se a gente aplicasse os drenos na subsuperfície, tá? Então, eu teria uma água atuando na região do sistema radicular, aplico alguns drenos na subsuperfície para que ele retire essa água, maneje o lençol freático para que esse lençol não fique tão superficial e favoreça o desenvolvimento das culturas. Então, trabalha a questão da aeração, trabalha as características do solo para que a planta consiga ter o seu desenvolvimento favorecido, tá? Esses seriam as classes de drenagem. Os sistemas de drenagem, a gente tem sistemas abertos, sistemas subterrâneos, sistemas semi-aberto ou semi-fechado, tá? Acho que é bem tranquilo se a gente for falar de sistema aberto, é um sistema onde a gente visualiza a drenagem acontecendo, a água está escoando na superfície, você visualiza o dreno ali, é aberto, né? Os subterrâneos fechados, né? Então a gente visualiza, geralmente são canos que drenam de maneira geral, e o semi-aberto ou semi-fechado é porque a gente tem um canal coletor de água que é aberto e uma área que é fechada, ou uma parte do sistema de drenagem ele é fechado e outra parte é aberta, como a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, ó, sistemas abertos, caracterizado pela presença de drenos laterais, bem como os drenos coletores abertos. Então, os laterais e os coletores estão abertos, tá? O benefício desse sistema, tá? Se a gente for falar de lateral e coletor, é como a gente viu lá, tá? Os laterais, tá? Que estavam aparecendo lá, e a gente tinha um coletor, né? Aqui, né? E aqui a gente tinha um principal, tá? Então, os laterais que vem aqui, ó, tá? São todos abertos, então você visualiza o dreno, você visualiza a água escoando aqui. Esse aqui também é um dreno aberto, tá? Então, os laterais e os coletores são drenos abertos, tá? Benefício desse sistema, custo fixo baixo, né? Por não necessitar de tubulações para drenagem, tá? O problema com ele é porque você tem muita despesa com perda de área de plantio, alto custo de manutenção e dificuldade na passagem de máquinas e animais. Então, vou fazer um corte na minha área lá, tá? Vou cortar com uma profundidade que deve ser calculada, com um espaçamento entre um dreno e outro que deve ser calculado, mas eu fiz um corte na minha área para que esse dreno, né, faça com que a água escoe dentro dele para que chegue num canal principal ou num coletor e favoreça o escoamento da água de superfície ou da água de lençol que seja subterrânea. Quando eu faço isso, eu não vou conseguir plantar naquela área que foi feito o corte, né, ou feito o sulco, e também não vou conseguir passar máquina, por exemplo, tá? Então, tem um favorecimento que eu não vou ter um custo fixo, não consigo utilizar de uma maneira de maquinário, favorecer a utilização de máquinas e animais dentro da área. Então, é importante analisar isso, tá? O sistema subterrâneo é caracterizado porque a gente tem tubulações subterrâneas localizadas nos drenos laterais e nos coletores, tá? Então, é como se eu tivesse o coletor aqui, né, na área,
eu tivesse os drenos laterais ligando aqui, tá? Para cair essa água aqui, mas isso tudo fosse enterrado, né? Eu tenho tubos aqui, né? Que vão fazer com que essa água escoe aqui dentro das tubulações, tá? E essa água vai cair dentro de outro tubo aqui, ó. Isso aqui também vai ser um tubo que vai fazer com que a gente tenha ligação com uma linha principal lá e chegue até no principal aqui essa água drenada, tá? Então isso aqui tudo é tubulação, favorece porque a gente não tem problema com relação ao maquinário e tudo mais, porque isso vai coletar na subsuperfície, tá? E o semi-aberto ou semi-fechado, o coletor central é uma canaleta aberta, enquanto que a tubulação é instalada subterrânea, servindo de dreno. Então, é como se eu tivesse um coletor central aqui, né, ou os coletores, e os laterais fossem todos mangueiros. Então, eu teria aqui tubulações, né? Tubulações aqui para conseguir absorver essa água ou tirar essa água daqui, né? Essas tubulações iam estar ligadas em um coletor, né, central, que seja na área, que seria um coletor aberto, tá? Então, eu não teria problema de desenvolvimento de estrutura de maquinário aqui na nossa área de desenvolvimento de lavoura, né? O dreno ia estar na subsuperfície, ia estar enterrado, né, em tubulações, só que aqui ele estaria aberto. Então, são as características dos sistemas de irrigação de uma maneira geral, ok? O excesso de água, se a gente for analisar, ele é prejudicial aos cultivos agrícolas, né? Porque a gente pode ter aparecimento, ou vai ter, na maioria das vezes, principalmente de doenças fúngicas e bacterianas, né? Morte das raízes através do apodrecimento, né? Ou em função de doenças, ou em função de morte da planta mesmo, né? Carência de nutrientes, porque a planta sem respiração também não consegue absorver mesmo que a gente tem ali na solução. E eu sempre digo que a gente precisa de água para absorver o nutriente, mas o excesso de água tem essa absorção. Fisiologicamente, a planta precisa estar bem para conseguir absorver nutrientes. E vai estruturar a planta. Então, todas as partes da planta está conseguindo fazer respiração, não está conseguindo criar o seu ciclo vital, como se ela estivesse morrendo realmente afogada, tá? Então, é importante analisar isso, porque o excesso de água é um problema para o desenvolvimento da cultura. Tá? Critérios a serem analisados para programas de um sistema de irrigação e drenagem. Então, olha só, um critério extremamente importante é a topografia do terreno, tá? E aí, quando a gente for falar sobre as características específicas lá do sistema de irrigação, de drenagem, tanto em superfície quanto em subterrâneo, nós vamos falar dos contextos específicos da topografia. Óbvio que nós temos estratégias diferentes para características topográficas diferentes. O tipo de solo é específico também, tá? Então, você tem solos mais profundos, solos mais rasos, certamente o lençol freático vai ser mais profundo, mais raso, tá? Por isso que é interessante analisar isso, tá? Latossolos ascendentes é que a gente tenha um lençol bem profundo, e quando nós falamos de lençol profundo, a questão da profundidade do lençol freático vai favorecer essa questão do lençol não conseguir chegar nas profundidades onde nós utilizamos para característica de cultivo, né? Na maioria das culturas aí 20 centímetros, né? Aí a gente tem culturas que passam até 30 e tem culturas que tem uma utilização até os 60 centímetros com maior quantidade, tá? Pelo menos as grandes culturas, né, que nós trabalhamos. E aí a gente trabalha na questão da fruticultura também, que acessam uma profundidade talvez um pouco maior, mas nós consideramos aí em torno de 60 centímetros as regiões mais acessadas para um desenvolvimento da cultura. Então é importante analisar essa questão do tipo de solo, lençol freático, como que ocorre, as características do solo que você tem, salinidade do solo, para tentar entender essas questões, estrutura do solo, textura, qual vai ser a questão da drenagem, tá? E a escolha do melhor método, tá? E essa condição do lençol freático que vem junto aqui com o tipo de solo para ser analisado, tá? Então, topografia, tipo de solo e condição do lençol freático são critérios específicos, né? Importantíssimos para serem analisados para um programa de sistema de drenagem, tá? As principais estruturas de drenagem, em regra, as principais estruturas são natural, né? A estrutura natural, que é o que, quando ocorre a drenagem natural, tá?
em áreas que não podem ser aterradas, elas ocorrem. Então, o limite é unir as depressões da área por intermédio de drenos rasos, isolando áreas úmidas, né? Então, é como se a gente unisse as áreas aqui onde vai conseguir se fazer, e aí aqui você isola as áreas mais úmidas, tá? Então, ele fez um isolamento de uma área úmida aqui, para que não conseguisse favorecer ou desfavorecer o cultivo em uma área onde você consegue criar drenos, né, para tirar essa água. Então, aqui seria uma área onde a gente, essa área aqui seria uma área onde ela ligava essas outras áreas aqui, uma quantidade de água, você isola uma área e aí cria os drenos para as outras áreas, né, para retirar a água em excesso, tá? Então, uns drenos intermediários rasos para favorecer, tá? O formato, né, ou as estruturas de drenagem por interseção, tá? É um sistema de drenagem que acontece através da interceptação por meio de canais, tá? Aqui, ó, interceptor, né? Então, eu tenho uma região um pouco mais alta, uma região um pouco mais baixa, certamente eu tenho um deslocamento dessa água, ou um lençol aqui, né, que favoreceria essa região aqui, ou alagaria essa região, principalmente em épocas mais de alagado, né, em épocas de chuva, né? E aí, olha só, onde a vital fonte de água é a corrente do lençol freático, originário de declives e escoamento de água, transportando para a vazão final. Então, o que aconteceu? Eu tinha água saindo dessa região aqui para essa região, certo? Assim como eu também poderia ter a presença de um lençol aqui, né? Que ia ter água sendo deslocada da superfície, da parte mais superior para a parte mais inferior. Aí eu faço uma intersecção aqui, ó, uma interseção aqui dessa água, né? Certamente para tirar esse volume de água total aqui para levar para regiões onde vai me favorecer para conseguir cultivar. E aí vocês percebem aqui na foto, né? Que aqui tem um cultivo, né? Na área, eu particularmente não consigo saber o que é, mas certamente é uma espécie frutífera, né? E aí, para favorecer o desenvolvimento dessa cultura, utilizou-se desse processo de drenagem, tá? Aí a gente tem uma forma de drenagem paralelo, né? Onde tem áreas com pouca declividade, principalmente, no qual o excedente de água inicia-se na elevação do lençol freático. Então, vocês perceberem que a gente tem uma valeta, né? É uma área onde vai ser direcionada a água, de maneira geral, do terreno, né? O coletor é situado no meio da área, né? E as laterais se mantêm retas a ele, tá? Então, podendo haver drenos laterais ou em um lado ou nos dois lados do coletor. Então, é como se eu tivesse uma área principal aqui, né? E conseguisse chegar aqui com os drenos para o coletor para favorecer a retirada dessa água, tá? Então, isso pode acontecer dessa forma aqui, tá reta, né? Ou pode ser que a gente tenha drenos dos dois lados do coletor, tá? Mas seria em paralelo, porque os drenos aqui, né? Eles estão acontecendo, as laterais aqui para drenagem, elas estão acontecendo em paralelo para coletar essa água e mandar. Então, vocês perceberem, né? Os formatos, né? De forma natural, interseção em paralelo, aí a gente tem aqui a espinha de peixe, né? São fatores que vai depender da característica da área. Por exemplo, a espinha de peixe onde vai ser utilizada principalmente em áreas onde a gente tem concavidades estreitas, tá? Se vocês perceberem, a gente tem declive nessa direção aqui e declive nessa direção aqui, tá? Certamente essa água vai se encontrar aqui e vai chegar numa área preferencial aqui para ser escoado, tá? Então você tem as linhas laterais aqui direcionando para uma área mais baixa, assim como essas linhas laterais também estão direcionando para uma área mais baixa. Isso consegue se visualizar baseado no quê? Baseado na característica topográfica do terreno, ou seja, nos declives, né? Nas curvas de nível, nos pontos de curva de nível, né, que a gente consegue visualizar. E aí, baseado nessas questões, a gente consegue definir a metodologia, a forma como vai criar esses drenos para favorecer o máximo possível, tá? E aí o pessoal deu o nome de espinha de peixe para essa metodologia, né? E aí você tem os drenos laterais aqui, ó, sendo lançados em ambos os lados do coletor para ele mandar para essa linha principal. Então vocês vão visualizar aqui, né? De uma maneira geral, o dreno aqui é subterrâneo. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui as mangueiras aqui, né? Os tubos corrugados, né? Pelo menos eu imagino que seja corrugado, que é como se ele tivesse rugosidades, né?
e não é um cano liso, né? Inclusive, para os cálculos, muda a questão do dimensionamento desses tubos, tá? Mas é só um adiantamento do que a gente vai ver. O sistema tipo grade, tá? Esse sistema adapta-se muito em áreas planas. O benefício dele é o efeito de drenagem dupla, né? Ele é montado com um coletor principal e os coletores secundários variam devido à necessidade da área. Então, é como se eu tivesse aqui as laterais ligadas a um coletor aqui, tá? E aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho as laterais aqui ligadas a um coletor específico. Então, criei outro coletor aqui para mandar de acordo com a característica da área. Por isso que o pessoal chama de tipo grade, tá? Muda só a característica do sistema, tá? O duplo principal, que é uma variação do espinho de peixe, né? Em terrenos onde a gente tem uma depressão larga e excessiva, tá? E aí vocês podem perceber aqui que você tinha a característica do espinho de peixe, mas que o coletor é um pouco mais largo, tá? Então, aumentou-se também o número de laterais para conseguir acessar o coletor, porque a gente precisa, eu tenho uma depressão maior, então a velocidade da água é muito maior. Eu preciso de uma característica diferente do sistema, tá? Se a gente visualizar, em contexto de sistemas aí para utilização, tá? É óbvio que, por exemplo, para grandes culturas, para áreas extensas, a gente vai ter que contratar empresas que caracterizam para isso. Então, o estudo ele tem que ser muito amplo relacionado a custo-benefício para utilizar essa metodologia, tá? Acompanhar algumas características que são importantes. Nós vamos ver os cálculos, tá? Fiquem tranquilos, não achem que a gente não vai ver, mas é importante analisar esses contextos, tá? E aí, para escolher adequadamente qual é o sistema, o primeiro passo é reconhecer a área de uma maneira geral, tá? E quando eu digo reconhecer a área de uma maneira geral, é entender. Não adianta chegar em uma área, por exemplo, não sei se vocês lembram, em Campo Novo, há 2 anos atrás, eu acho, quando a gente teve precipitações elevadas na nossa região, 2 ou 3 anos, tá? Que houve um alagamento das áreas, principalmente áreas próximas ao centro da cidade. Se por algum motivo isso acontecesse todos os anos, ou se aquela região fosse uma região que alagasse todos os anos, tá? E acontecesse aquela mesma coisa todos os anos, certamente os produtores daquela região iriam investir em sistemas de drenagem sofisticados para que não acontecesse as perdas que ocorreram naquele momento, né? Como talvez foi uma questão momentânea, tá? Não estou afirmando aqui que eles não tenham investido, tá? Porque eu especificamente não fui lá na área para visualizar, mas como não é uma coisa rotineira, aconteceu especificamente naquele período, eles perderam em relação à produtividade, perderam bastante coisas lá, mas não se investiu especificamente em sistema de drenagem sofisticado. Por quê? Porque aquilo foi momentâneo, aconteceu. Como se fosse uma catástrofe que aconteceu e passou, aquilo não vai acontecer, todo ano vai acontecer aquilo novamente, tá? Mas é óbvio que se acontecesse, para que mantivesse a área produtiva, fosse necessária a utilização de um sistema de drenagem que favorecesse a retirada dessa água, né, a drenagem dessa água da região para favorecer o desenvolvimento da cultura, tá? Não deixar que toda o excesso de água desfavorecesse o desenvolvimento da cultura e reduzisse a produtividade. Reconhecer a área de maneira geral para entender o motivo do excesso de água, tá? Por que está acontecendo esse excesso de água? Está compactado, não está? O solo é muito raso, o lençol freático é muito superficial. Reconhecer o local do escoamento da água, para onde é que eu vou mandar essa água, onde é que eu declive, essas características. Localização de possíveis construções e obstáculos que vão interferir no projeto, tá? E as informações de previsão de chuva na região são extremamente importantes também, tá? Além do levantamento topográfico, tá? Então é importante a localização, o dimensionamento do sistema, as curvas de nível, as escalas que se utilizam para tentar entender mais ou menos, tá? Hoje a gente se utiliza de muitas imagens de drones, de imagens de satélite que vão nos favorecer também, né? E outra característica principal importante é o estudo do solo, que é essencial para executar o projeto, tá? Então é necessário a profundidade desse solo, características do perfil, né? Que tipo de solo se é um solo jovem, um neossolo, por exemplo, qual é a característica dele? É um gleissolo que tem característica realmente de
de água superficial, tá? Essas características são interessantes de se entender. O pessoal do agronegócio talvez esteja um pouco perdido com relação a essas classificações, mas o pessoal da agronomia lembra que nós temos classificações de solo, então a gente classifica em latossolo, gleissolo, vertissolo, neossolo, que esses tipos de solo têm características de perfil, de profundidade, de lençol freático menor, mais baixo ou mais na superfície, e isso influencia no desenvolvimento do projeto para que a gente tome decisões, tá? Então é importante saber. Ok? Além desses levantamentos, é fundamental a aquisição da condutividade hidráulica, que nós vamos ver na aula que vem, e a coleta da amostra para a porosidade do solo. Tá? Finalizando a sequência de estudos da drenagem agrícola, informações quanto à climatologia e à cultura são importantes. Então, taxa de evapotranspiração, profundidade do lençol freático, lixiviação de sais, declividade do terreno, determinação da intensidade de chuva são características extremamente importantes climatológico e da cultura que vão nos favorecer a ter uma drenagem ou a escolher um sistema de drenagem eficiente, tá? Então, isso tudo deve ser conhecido por quem vai projetar o sistema no momento do dimensionamento. Então, Paulo, mas será que nós vamos projetar? Será que nós vamos fazer toda a dimensão? Não, pode ser que vocês não sejam o projetista específico, tá? Não estou dizendo que não vão ser, mas pode ser que não. Mas é interessante que vocês também saibam passar as informações corretas e necessárias para que o projeto tenha uma eficiência alta, para que vocês consigam garantir que a área onde vocês vão trabalhar, ou que a área onde vocês estão atuando, ela vai ter o benefício da drenagem com o máximo de potencial, tá? Porque gastar para implantar um sistema de drenagem e ele não fazer um trabalho que seja eficiente num contexto produtivo, é um problema também, tá? Então, se eu adiciono água para a planta se desenvolver e ela vai produzir, ela vai melhorar a produtividade. Então, em uma área que não produzia nada, e eu não tinha dreno, e eu adicionei um dreno lá de uma forma louca, de qualquer jeito, e a planta está conseguindo produzir, eu já estou tendo uma produção, certo? Sim. Agora, eu estou tendo o máximo que eu poderia ter? Né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Por quê? Porque nós, enquanto interlocutores, nós, enquanto pessoas responsáveis pelo ambiente agrícola, né, pelo agronegócio de uma maneira geral, nós somos pessoas que temos que ter ideias para melhorar o desempenho das áreas onde nós trabalhamos. Tá? Então, vocês, enquanto pessoas, mentes pensantes, são pessoas que têm que analisar e falar, olha, o professor falou de uma questão lá que eu posso implantar, eu estou trabalhando, porque a gente já utiliza um sistema de drenagem lá, mas eu particularmente não sei se seria melhor substituir esse dreno por essa característica de dreno, ou espaçar mais os drenos, ou tentar fazer um dreno subterrâneo em vez de estar utilizando um dreno aberto, né? Um dreno que não está garantindo a movimentação, por exemplo, de máquinas, né? Então, é interessante analisar isso, prestar atenção para que a gente crie estratégias de onde nós estamos trabalhando, tá? Para o dimensionamento do sistema de drenagem, duas categorias podem ser utilizadas para agrupar formas: regime permanente e regime variável, tá? Daí a gente inicia calculando a vazão dos drenos laterais, e para as normas de escoamento permanente, a vazão é fornecida pela lâmina de água a ser suprimida continuamente por 24 horas e a área de influência do dreno, onde a recarga é permanente, tá? Então, olha só, existem duas fórmulas, na verdade seriam dois cálculos, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui onde é que está, né? E o que é que a gente vai começar a visualizar e calcular na aula que vem, tá? Não se assustem, tá? Esse aqui é o livro de vocês, ok? Então, é como se a gente estivesse calculando um dimensionamento de drenagem para regimes permanentes. Então, é como se tivesse uma recarga permanente daquela região. E aí, o cálculo seria Q igual a R vezes L vezes C. Né? O que é a vazão? O R é a lâmina de água a ser eliminada em 24 horas, o L o espaçamento dos drenos e o C o comprimento dos drenos. Tá? Então, se eu tenho a lâmina de água, se eu tenho a vazão, se eu tenho o comprimento dos drenos, eu consigo determinar o espaçamento. Tá? Quando eu tenho um escoamento variável, tá? E aí eu estou falando de escoamento permanente, escoamento variável, é a quantidade de água que escoa, tá? Esse escoamento variável, daí a fórmula criada foi essa aqui, ó, vazão, né?
as características da fórmula baseada na transformação dela. Então, isso aqui são transformações da fórmula de Glover-Dunn, né, para chegar até aqui, tá? E aí, ó, para os drenos lisos, geralmente são de PVC liso ou cerâmica, eu uso essa equação. Aqui é o diâmetro, tá? E aqui é a vazão, né? O Qzão é vazão, o D é o diâmetro interno dos drenos e o I é a declividade dos drenos. Quando nós temos drenos corrugados, tá? O que seriam os drenos corrugados? Seriam aquelas tubulações que a gente tem, como se fosse rugas, né? Então ela não é lisa inteira, né? Ela não é como se fosse uma mangueira, ela tem aqueles, como se fossem divisóriazinhas. Então, esses drenos corrugados, daí você utiliza outra fórmula, tá? Que são outras constantes para encontrar os valores de diâmetro e de vazão do sistema, ok? Então, basicamente, o que a gente vai visualizar na semana que vem, tentar fazer alguns cálculos, alguns exemplos de cálculo, especificamente isso aí, tá? Por fim, o principal objetivo nosso em relação à drenagem é conseguir manter um ambiente agrícola onde a gente tem um crescimento ideal das plantas, preservando as propriedades físicas e químicas do solo. Lembra que eu falei da física, da conservação do solo? Propriedade física, né? E conservar o solo de uma maneira geral é conseguir manter as propriedades químicas também, tá? Vários métodos vêm sendo desenvolvidos para melhor atender as demandas da drenagem, ok? Então, o pessoal tem feito alguns estudos baseados em espaçamento entre drenos, a profundidade desses drenos, alguns algoritmos sendo criados para a gente conseguir calcular melhor, né, e dimensionar melhor esses drenos. Inclusive, o livro de vocês traz alguns exemplos, pede para vocês acessarem lá um artigo de 2005, tá? Se eu não estou enganado, o pessoal da UFV fez. É importante analisar isso, lembrando que para nós aqui em específico a drenagem ainda não tem um leque, uma importância tão grande, tá? Não estou dizendo que não exista, ok? Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, eu não conheço, mas o pessoal comentou já sobre alguns drenos lá, mas a importância específica ainda não é tão grande, apesar de a gente saber que áreas onde tem excesso de água são importantes para que a gente tenha sistemas de drenagem, tá? Então, para que a gente relembre especificamente aqui hoje, tá? É importante que a gente identifique as prováveis causas do excesso da umidade do solo, tá? Para escolher o sistema de drenagem mais recomendado para aquela área, tá? E atentar para um correto dimensionamento, né? A fim de que a gente tenha êxito no uso do sistema de drenagem, ok? Então, não adianta implantar só a drenagem pensando que é só tirar a água que tem lá, porque nós precisamos tirar na quantidade ideal para que a planta consiga se desenvolver no máximo de potencial produtivo, ok? E aí a gente precisa analisar características climáticas, características do solo, características topográficas que vão influenciar no dimensionamento do sistema, ok? Mas para falar especificamente, qualquer semana que vem na terça-feira, a gente calcula algumas funções, tá? Vazão, distanciamento entre os drenos, que vai favorecer vocês no entendimento, no contexto de cálculo, ok? Vocês que gostam bastante de cálculo aí vão conseguir fazer essas contas. Dentro de um contexto geral, pessoal, para falar sobre drenagem era isso, tá? Por hoje. Então, nós demos uma introdução sobre as características da drenagem agrícola, tá? Falamos um pouquinho sobre a importância, as formas, a drenagem natural, que drenagem subterrânea, a drenagem superficial, né? E drenos abertos, drenos fechados, né? Drenos semi-abertos ou semi-fechados, as características dele. E aí, semana que vem, a gente fala um pouquinho sobre o que influencia na drenagem alguns cálculos que vão determinar o dimensionamento da drenagem superficial e da drenagem subterrânea, tá? Como eu disse no início da aula, o que eu deixo para vocês fazerem me enviar, né? Se quiser aproveitar o momento agora, mas pode enviar até na terça-feira da semana que vem, valendo como a parte da parcial 2, falar as vantagens e desvantagens da drenagem agrícola, tá? Não coloca vantagem e desvantagem da drenagem lá no Google, porque pode ser que apareça, pode ser não, tá? Eu já coloquei, vai aparecer drenagem urbana,
e aí vocês vão escrever sobre drenagem urbana. Alguns dos fatores até são semelhantes, mas alguns não dá para utilizar, tá? Então, só para vocês colocarem a vantagem e a desvantagem da drenagem agrícola, tá? Num contexto geral. Pode escrever só vantagem e desvantagem, é uma questão pequena mesmo, só para vocês entenderem que dentro de um contexto de uma coisa que parece que só vai favorecer, existem algumas desvantagens também. Beleza? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Tudo certo? Tudo certo. Professor, é só essa questão Alguém então está me mesmo. ouvindo? Positivo, vantagem e desvantagem da drenagem agrícola. Então, estou anotando aqui. Alô, Breno. Valeu, professor. É só isso, tá? Valeu. Só isso. Por hoje é só. Fechou então, professor. Valeu, obrigado. Boa noite aí. Alô, boa noite. Alô, professor, boa noite. Alô, Léo. Falou, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.